Sejam bem-vindos a 3 dias do arranque oficial da campanha presidencial. Voltamos a sentar à mesa da SIC Notícias mais 2 candidatos. Hoje, frente a frente, temos Henrique Neto e Paulo Moraes, a quem começo por dizer boa noite a ambos. Por sorteio ficou decidido que a primeira pergunta seria para Paulo Moraes e eu propunha-lhe que começássemos com um silogismo. Se Paulo Moraes considera que o Parlamento é um antro de corrupção e que 10 a 15% dos políticos são corruptos, e se Henrique Neto foi político e deputado, onde é que o situa? Nos 10 a 15% ou nos 75%? Não, claramente nos outros 85%. Eu tenho consideração pelo candidato Henrique Neto e se há matéria sobre a qual não tenho dúvidas é sobre a seriedade material de Henrique Neto. Portanto, essa resposta é fácil, não tenho qualquer dúvida. É fácil e é rápida. Os seus críticos dizem muitas vezes que o senhor faz denúncias de corrupção, mas que nunca apresenta provas. E a verdade é que muitas dessas denúncias que fez e que deram origem à abertura de inquéritos, esses inquéritos acabaram, na maior parte dos casos, arquivados. É o Ministério Público que não está a fazer bem o seu trabalho ou são as suas denúncias que não têm concretização do ponto de vista da prova? Sabe, eu tenho duas respostas para essa pergunta, mas são ambas rápidas. A primeira é, eu não tenho uma visão justicialista da vida pública, não. Aquilo que eu faço é o que todos os cidadãos deviam fazer, que é quando estão perante uma situação menos clara, devem procurar as autoridades. Infelizmente, em Portugal, são poucos que fazem isso, porque a maioria tem medo e não tem sequer capacidade de ter acesso ao Ministério Público. Portanto, o que eu faço é, quando tenho conhecimento de situações menos claras na vida pública, maus gastos públicos, corrupção, tráfico de influências indevido, que é sempre indevido, o que eu faço é, pego na documentação que possuo, procuro as autoridades e peço às autoridades que façam o seu trabalho, que é o que qualquer cidadão devia fazer. Infelizmente não pode fazê-lo, porque nós sabemos perfeitamente que quem trabalha numa pequena Câmara ou numa repartição pública, se denuncia alguma coisa, não só não é protegido, como deveria nos termos da lei, como normalmente é até perseguido, é exatamente o contrário. Mas então o Ministério Público faz bem o seu trabalho ou não faz? Essa que não é uma questão que depois eu tenho que fiscalizar, sendo certo que há alguns casos que fico perplexo. Todos nós temos que fiscalizar. Fico perplexo, deixe-me dizer-lhe, fico perplexo quando, por exemplo, num caso concreto, e poderia dar vários, como seja a compra da estação do metro de Salgueiros no Porto, em que a Sociedade Metro do Porto adquire por 9 milhões de euros, aproximadamente, um terreno que estava avaliado em 5 milhões e, naturalmente, eu, detentor de toda essa documentação, entreguei ao Ministério Público. O Ministério Público acabou por arquivar, porque já não sabia onde é que estavam os 3 milhões e tal a mais. Digamos que é uma forma de arquivamento que me deixou um pouco perplexo. Mas, de qualquer forma, não sou eu responsável por isso. De qualquer maneira, tenho uma segunda resposta para essa matéria, que é: alguns casos de corrupção em Portugal são tão claros e tão feitos às claras que, para procurar provas, basta ir ao Diário da República. Para ter provas de corrupção nas parcerias público-privadas, por exemplo, que ainda hoje permitem que alguns concessionários tenham rentabilidades anuais de 20 e tal % ao ano, as chamadas taxas internas de rentabilidade de 20 e tal %, isso basta consultar o Diário da República, consultar os anexos, quando isso é possível. Porque há uns casos em que nem sequer é possível, porque os anexos dos preços são confidenciais e, portanto, não deviam ser pagos. Aliás, eu tenho dito isto, eu fui ouvido, até no âmbito de um processo que corre no TCIAP, no âmbito das parcerias público-privadas, e o que eu disse na altura aos investigadores, enfim, já penso que há um ano e tal, foi justamente: vocês nem precisam de procurar provas, nem fazer buscas em casa de ninguém. Leiam o Diário da República, porque a corrupção está toda lá. Só por curiosidade, o senhor passa muito tempo em tribunais? Ou por causa das denúncias que faz ou por causa dos processos que lhe colocam? Passo muito tempo em tribunais porque eu denuncio um conjunto de situações e normalmente faço, aliás sempre o faço, devidamente documentado. Quando há situações de que eu tenho conhecimento e que são inadmissíveis numa vida democrática saudável, o que eu faço é denunciar essas situações. Portanto, os factos são documentados, estão provados, alguns são públicos, outros não, mas de qualquer maneira eu tenho-os sempre devidamente documentados e a minha opinião sobre esses factos imito-a, no uso de um direito sagrado, que é o direito de liberdade de expressão, que aliás é um direito constitucional. Portanto, a síntese é esta: os factos são verdadeiros, e a minha opinião, de expressão ninguém lhe pode retirar. Absolutamente, e se eu for eleito Presidente da República, esse direito constitucional será daqueles que mais me vai preocupar. Tenho tido um conjunto de processos em tribunal sobre essa matéria. Como nós sabemos, a justiça é lenta, mas todos aqueles que chegaram até ao fim, e até hoje foram 4, nunca foi condenado. Pelo contrário, até hoje ganhei. O que é bom, por um lado, para mim, naturalmente, ninguém gosta de perder processo em tribunal, mas, sobretudo, é bom para a liberdade de expressão, porque há aqui alguma jurisprudência que vai no sentido de defender que
quem denuncia situações que são vergonhosas, nomeadamente maus gastos públicos em Portugal. Henrique Neto, concorda com os críticos de Paulo Moraes que o acusam de ter um discurso fácil e demagógico, ou pelo contrário, também tem esta visão de que a corrupção em Portugal é um monstro maior do que aquilo que as pessoas imaginam? Bom, eu penso que nenhum português informado, atento à evolução política em Portugal, tem dúvidas de que a corrupção é um caso muito sério em Portugal. E, portanto, alguém que assume a posição que o Paulo Moraes tem assumido tem que ter muitos críticos e tem que ter muitos processos. É uma fatalidade da frontalidade com que tem, enfim, enfrentado essas situações. Mas deixe-me sobre isto dizer uma coisa. Catalogar a corrupção às vezes é difícil. Eu costumo dizer muitas vezes este exemplo. Se o caixa de um banco, por qualquer razão, tirar 10 mil euros do caixa para uma necessidade dele pessoal, se for descoberto, é preso, vai a tribunal e provavelmente é condenado. Não é? Se for o administrador do banco que compra, e eu estou a falar de casos concretos, que compra uma empresa falida por 500 mil euros e a vende ao seu próprio banco, ou vende a si próprio, porque é administrador do banco, por 10 milhões, é um ato de gestão. Dificilmente será condenado de acordo com os casos que têm aparecido. É um ato de gestão, é um erro de gestão. Bom, estes critérios são permissivos e incentivam naturalmente... Mas isso é um problema de lei, não é? É um problema de lei, é um problema também de entendimento dos tribunais. No BPN houve casos desses, não é? De pessoas que estão aí perfeitamente... Acha que a nossa justiça tem capacidade para investigar a corrupção? Não tem. E mais do que a justiça, também os jornais e os meios de comunicação, digamos, a investigação, o jornalismo de investigação é caro. Vocês devem saber isso melhor que eu. Os meios de comunicação portugueses não têm abundância de recursos financeiros e às vezes também não têm vontade. E portanto, a justiça é lenta, não tem muitos recursos. Eu estive há tempo, há umas semanas, com a Sra. Procuradora-Geral da República e fui lá para dizer lhe dizer que há casos, há processos que estão aí, que são muito conhecidos, e que é um grande, do meu ponto de vista, é um grande problema para a democracia se esses casos forem ficar a dúvida na cabeça das pessoas se há culpados ou não há culpados. Está a pensar no processo que envolve José Sócrates? Por exemplo, esse e outros, não é o caso único. Porque os portugueses podem... Parte do pressuposto que toda a gente é inocente até prova em contrário. Claro, mas... há certos casos que foi publicar tanta coisa que já todos nós somos juízes. Não devíamos ser. Mas tem dúvidas que José Sócrates seja inocente? Não tenho de as ter. Os tribunais têm que resolver esse problema. A questão importante, todavia, é que se esses problemas, esses casos não forem claros, o cidadão põe esta questão em si. Será que ele foi... digamos, foi arquivado o processo, suponha, ou prescreveu porque ele é inocente, ou o processo prescreveu porque era um político, tinha poder político, tem amigos políticos, etc. E esta dúvida não pode persistir em democracia. A justiça tem que condenar ou inocentar com clareza, se possível com rapidez, e sabemos que em Portugal isso não acontece com rapidez, mas tem que haver uma decisão a que o cidadão acredite que é uma situação que é uma decisão justa. Essa dúvida é que não pode ser. E eu vi com muita satisfação que a Procuradoria-Geral da República recentemente reforçou muito os meios humanos, até porque muitos destes processos necessitam de muitos peritos, técnicos, contabilistas, financeiros. Mas se esse é um problema que se debate há anos em Portugal, que é os meios da justiça ou a falta deles, o que é que falta para resolver esse problema? É falta de vontade política? Ou é falta de dinheiro? O perigo é que seja percepcionado como tal. O perigo é que seja percepcionado como tal. É evidente que, por exemplo,
o problema há várias leis que andam no Parlamento há muitos anos já e que nunca se arranjaram sempre razões constitucionais ou outras para que elas não... O enriquecimento ilícito é um dos casos mais conhecidos. E, portanto, há sempre uma dúvida, não é? Acha que nunca houve coragem para legislar em relação ao enriquecimento ilícito? Não tem havido coragem ou vontade, porque a coragem não é preciso muita coragem, é preciso fazê-lo. Não tem havido vontade e sobre isso não há dúvida nenhuma, não é? Paulo Moraes, quer, para encerrar este assunto, acrescentar alguma coisa, sobretudo em relação a esta incapacidade ou falta de meios que a Justiça tem para investigar? Deixe-me só dar duas notas rápidas. Relativamente a José Sócrates, sobre o caso em concreto, ninguém pode saber se ele é culpado, nem ninguém tem direito a tomar decisões sobre opiniões sobre essa matéria, senão a Justiça não decidiria livremente. Mas o senhor fez uma afirmação muito categórica esta semana. Aliás, o Grupo Lena já ameaçou colocar-lhe um processo, porque afirmou preto no branco que tinha havido uma troca de favores. Isto é uma acusação grave. É verdade. A acusação é grave, mas mais grave é a situação. E é assim, eu não tenho dúvida nenhuma, eu gostava de deixá-lo claro, que José Sócrates é uma das caras da corrupção na política em Portugal. E repito, sem qualquer ambiguidade, José Sócrates é uma cara da corrupção em Portugal. Mas diz isso com base na imprensa ou porque tem provas disso? Toda a gente tem provas. Bastará lembrar que José Sócrates carreou milhões e milhares de milhões para as empresas das parcerias público-privadas. Aliás, na resposta anterior já referi isso. Foi no governo de José Sócrates, com a cumplicidade do governo e do Parlamento, naturalmente, que se fizeram contratos verdadeiramente ruinosos que geram estas margens obscenas de lucro para as concessionárias de parcerias público-privadas. Mas recordo também que foi José Sócrates que decidiu nacionalizar o BPN em novembro de 2008, no governo de José Sócrates, nacionalizando os prejuízos do BPN, 7 mil milhões de euros, e deixando todo o património da Sociedade Lusa de Negócios detentora do BPN para os antigos donos. Ou seja, José Sócrates chegou a um grupo económico e disse: deem cá os ossos e fiquem com a carne. E, portanto, isto é um ato claramente de governação corrupta, que não haja sobre isso ambiguidades. Relativamente ao processo que está em curso da Operação Marquês, isso é uma outra matéria que tem a ver com uma vida faustosa que José Sócrates levou durante muito tempo, depois de ter saído do governo, sem ter recursos. Ora, quem está na vida pública tem a obrigação de dizer qual é a sua vida patrimonial. Quem é candidato à presidência da República... Mas essa vida faustosa foi depois dele, quando ele já não estava na vida pública. Em qualquer dos casos, quem está na vida pública, e um ex-primeiro-ministro está na vida pública, todos estamos na vida pública, e eu durante os últimos anos não tive qualquer cargo político, digamos, está na vida pública, mas estou na vida pública e tenho a obrigação de dizer aos cidadãos qual é o meu património, de onde vêm os meus rendimentos. É evidente que cada um de nós tem direito a uma reserva de intimidade na sua vida familiar. Mas tirando a sua vida familiar, na minha opinião, quem está na vida pública tem que dizer de onde lhe vêm os rendimentos e que património tem. Quanto à questão da justiça, gostava de focar 3 aspectos. Primeiro, a justiça não é verdadeiramente independente, tal como exige a Constituição. A justiça tem os meios que lhe são disponibilizados pelo Executivo. Ou seja, a justiça... E se eu for Presidente da República tomarei medidas nessa matéria. O artigo 111 da Constituição prevê a interdependência de poderes e, naturalmente, a sua separação. A separação de poderes só existe quando cada um dos poderes, Executivo, Legislativo e Judicial, tiver meios próprios. O que acontece neste momento é que a Justiça não tem deliberadamente meios porque o Governo não faculta meios à Justiça. Não estou a falar com este Governo, com este, com o anterior. Porquê? Porque os sucessivos Executivos, que são dominados pelos partidos, não querem que a Justiça tenha meios para investigar aquilo que eles andam a fazer. O orçamento da Justiça em Portugal é absurdamente ridículo. Quando me falam vamos aumentar 10% o orçamento para a Justiça, isso é aumentar uma migalha e passam a ser 2 migalhas. A Justiça precisa ter um orçamento 3, 4, 5 vezes que tem. E como é que pode passar a ter este orçamento? Sendo independente, tendo meios orçamentais que são dados pelo Orçamento de Estado de cada ano e começando a recuperar de uma vez por todas os ativos que nos têm sido tirados pela via da corrupção. É que nós abrimos os jornais e vemos bens da família Espírito Santo arrestados, bens não sei de quem confiscados, e depois vamos ao Orçamento de Estado e não vemos lá essa receita. É uma pergunta que eu deixo, aliás, ao atual Primeiro-Ministro, que é quanto é que ele vai colocar no Orçamento de 2016 de bens que são recuperados pela via de casos de corrupção ou fuga ao fisco. Só no caso do BPN,
Se houvesse recuperação de ativos, o país, o Estado, poderia recuperar 5, 6, 7 mil milhões de euros, que obviamente davam para alimentar os tribunais todos durante 10 anos. Muito bem. Vamos mudar de assunto, virar a página ou não, os senhores me dirão. Vamos falar um pouco de política externa, porque é também um assunto que é importante para a função presidencial. Começo por lhe perguntar a si, Paulo Moraes, Angola para si é uma democracia? Bom, Angola é uma democracia formal, mas Angola é claramente um caso de corrupção. Aliás, se eu for eleito Presidente da República, aproveito ter-me feito essa pergunta, há 2 viagens que eu vou fazer muito rapidamente. Uma é a Angola, outra é ao Brasil. Para explicar, quer ao Presidente de Angola, quer à Presidente do Brasil, que Lisboa vai deixar de ser a máquina de lavar da corrupção destes 3 países. Portugal é uma economia pequena, como sabemos, mas o que é facto é que neste momento os casos de corrupção, os maiores casos de corrupção em Angola e no Brasil, fazem a sua entrada de capitais na Europa pela via de Lisboa. Lisboa hoje é uma lavandaria de capitais da corrupção angolana e brasileira. Eu recordo que o maior escândalo de sempre da história do Brasil chama-se Lava Jato. Uma das empresas envolvidas no escândalo tem sede aqui em Lisboa, no Parque das Nações. E naturalmente, e aliás é o que acontece sempre, que é os atores da corrupção estão num país, o dinheiro está noutro e as obras são feitas noutro, o que naturalmente dificulta muito a intervenção das autoridades judiciais. Deixe-me ouvir aqui a opinião de Henrique Neto. Para si, Angola é uma democracia? Digamos, sabemos que os países africanos têm dificuldade em criar democracias perfeitas, não é? E, portanto, ninguém espera que Angola... Eu, pelo menos, não espero que seja uma democracia perfeita e, portanto, é formalmente uma democracia, mas sabemos que a justiça não é independente do poder político, etc. E isso, só por si, é uma fragilidade da democracia, não é? Se for Presidente da República, como é que gera as relações... Faria exatamente o contrário por razões contrárias. Eu fico sempre... surpreendido quando um novo governo chega ao poder e a primeira coisa que faz é ir a Angola, a Moçambique e ao Brasil. Eu já tenho dito muitas vezes, eu começaria por ir aos Estados Unidos. Porquê aos Estados Unidos? Bom, porque é a maior economia mundial, é onde vem a inovação, é de onde vêm as ideias para a economia, novos produtos, tem as grandes universidades, os grandes centros de saber, não é caso único, mas é um grande... E eu acho que Portugal tem que... sou daquelas pessoas que ouviu o que o Porter andou a dizer, e nós temos um problema muito sério neste momento, que é, como sabemos, o desemprego. O desemprego, para ser combatido, necessita de crescimento económico. Nós temos 12 anos sem crescimento económico. Mesmo todos os setores e o Orçamento do Estado, naturalmente, sofre disso. Claro que a distribuição da riqueza é mal feita, não discuto isso, é verdade, mas precisamos muito e muito rapidamente fazer crescer a economia. Mas como é que faria a gestão das relações entre Portugal e Angola, tendo em conta sobretudo o peso que Angola tem para as exportações portuguesas? Repare, a política, um país não se meter na política interna de outro país. E, portanto, como Presidente da República Portuguesa, não me julgaria em condições de começar a criticar os problemas internos de Angola. Já os problemas que são descritos pelo Paulo Moraes já são outra questão. Nós temos que cumprir regras, até mesmo regras da União Europeia, e, portanto, não poderemos facilitar nem a Angola, nem ao Brasil, nem a qualquer outro país atos que são ilegais de acordo com as regras europeias. Desse ponto de vista, há uma certa hipocrisia nas relações, sim, as relações internacionais têm sempre uma dose excessiva de hipocrisia. É por isso também, nomeadamente no plano da União Europeia, que é muito importante que um Presidente da República seja uma autoridade, seja reconhecido quando fala, que seja escutado, que seja ouvido. E para isso terá que fazer declarações e terá que ter intervenções, nomeadamente no plano da União Europeia, sem medo, sem receio de afrontar os interesses também estabelecidos. Ainda ontem aqui falei sobre a competitividade fiscal. Como é que é possível que um país pague as suas dívidas se não recebe uma parte substancial dos impostos que era suposto receber, porque eles são pagos noutros países, não é? Na Irlanda, na Inglaterra, etc. Portanto, a autoridade
da política externa portuguesa tem que ser reforçada. E tem que ser reforçada através de vozes que não tenham receio, que tenham a experiência necessária, a experiência internacional necessária, e que não tenham receio de levantar as grandes questões europeias nos sítios próprios da União Europeia. Muito bem. O tempo passa a voar, faltam 4 minutos e eu tinha uma proposta para fazer a ambos, para tentarmos esclarecer o mais possível o eleitorado, que era fazer-vos um conjunto de perguntas que eu presumo que possam dar resposta rápida. Começava por si, que estava no uso da palavra. Concorda com o novo acordo ortográfico? Não, a minha candidatura publicou um texto e propostas concretas, em primeiro lugar, para recusar o acordo, criar-se uma comissão técnica e recomeçar todo o processo. Portanto, rasgaria o acordo. Paulo Moraes, eu, aliás, não escrevo... Concorda com o novo acordo ortográfico? Não rasgaria, mas acho que verdadeiramente o acordo ortográfico não é um acordo, porque não foi utilizado pelos vários países. Mas a minha opinião, eu sou contra, claramente, até porque eu acho que a língua é que se deve impor às normas e não o contrário. Esse dirigismo sobre o povo, dizer ao povo como é que deve falar, isso não faz sentido. A língua formal tem que acompanhar a língua falada e não o contrário. Portanto, o acordo ortográfico é uma matéria sobre a qual... Eu penso que o Parlamento tem que se pronunciar rapidamente e, se houver necessidade, faz-se um referendo. E eu gostaria, aliás, sendo Presidente da República, que houvesse um conjunto de temas que pudessem ser referendados com alguma regularidade. E este assunto devia ser referendado. Claramente. A Guiné Equatorial devia fazer parte da CPLP? Não, de forma nenhuma. Nunca por nunca. Eu estive imensamente contra isso na época. Aliás, eu recordo que quem organizou a cimeira da CPLP, que deu entrada à Guiné Equatorial, foi um senhor chamado Luís Amado, presidente do Banif. Aliás, dizia-se na altura que a Guiné Equatorial ia colocar capital no Banif e, de alguma maneira, o capital de entrada no Banif era a joia de entrada na Guiné Equatorial. O que é que aconteceu? A Guiné Equatorial entrou na CPLP e nem sequer veio o dinheiro para o Banif. Guiné Equatorial devia estar na CPLP? Não devia, quer dizer, é um escândalo que esteja, mas há um outro escândalo, e eu não gostaria de deixar passar, que foi a votação no Parlamento da retirada da língua portuguesa na União Europeia do dossiê das patentes, não é? Que foi um ato inqualificável, a meu ver, até porque, sendo Portugal o único país de língua oficial portuguesa que está na União Europeia, deveria defender não apenas os interesses nacionais, mas também os interesses dos países de língua oficial portuguesa, e não o fez. E o Presidente da República nem sequer hesitou, não vetou a lei, não hesitou sobre isso. Mais uma pergunta de resposta rápida. Quem foi o melhor Presidente da República em Portugal? Bom, eu costumo dizer que acho que todos os Presidentes da República tiveram aquém na sua intervenção daquilo que podiam ter acontecido. Porque, repare, nós temos 20, 30 anos de um país a empobrecer, de um país a arruinar-se, com muitas coisas, como as parcerias bloqueadas, mas muitos atos que deveriam ter sido impedidos pelo Presidente da República. Eu escolhi o general Ramalhianos pelo perfil que ele tem e pelo facto que sei que ele viveu numa época diferente. Mas, em qualquer dos casos... Paulo Moraes. A minha inspiração é de um presidente bem lá mais para trás, que é Manuel da Arriaga, que foi o primeiro presidente eleito que, no seu discurso de posse, prometeu combater os privilégios malditos que traziam o povo entristecido. Portanto, o meu presidente é Manuel da Arriaga. E assim conseguimos terminar com Henrique Neto. Se não for eleito Presidente da República, admite candidatar-se numas legislativas, formar um partido, admite continuar a vida política? Não formarei um partido. Cada cidadão que vota em mim sabe que eu jamais alienarei, em qualquer outro sentido, aquele contrato que ele celebra comigo no momento em que vota em mim. Aquilo que eu garanto a cada um daqueles que votarem em mim é que cumprirei, naturalmente, a missão presidencial, se a maioria do eleitorado quiser, mas se não for eleito, serei sempre fiel aos princípios com que me candidatei. Muito bem. Henrique Neto, se não for eleito Presidente da República, termina aqui a sua vida política ativa? Presumo que sim, continuarei a ter uma atividade política, porque um cidadão é sempre um político potencial na sua intervenção. Espero que vocês me convidem algumas vezes a vir aqui para dizer como me convidavam antes, mas espero, apesar de tudo, que os portugueses, e faço um apelo aos portugueses lá em casa, que pensem bem antes de votar nestas eleições. Porque votar nos candidatos do sistema, votar nos candidatos que resultam de apoios diretos ou indiretos dos partidos políticos que nos conduziram ao empobrecimento, que nos conduziram à pobreza e até diria, em muitos casos, à miséria, à destruição de uma classe média,
não podem ser essas pessoas que vão fazer as mudanças que o país necessita. Muito bem. Agradeço aos dois terem estado a esta hora tão tardia aqui connosco na SIC Notícias. Nós vamos ficar por aqui, mas esta quinta-feira, no Jornal da Noite, pode assistir em direto ao primeiro frente a frente entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Sampaio da Nova, um debate moderado por Clara de Sousa. Eu despeço-me, tenha uma muito boa noite.